eu sou João Henrique Faria e nós estamos começando mais um Alcateia Cast. A gente vai conversar com Marcos Ferreira, que ele é da Alcateia Política. Hoje ele está como secretário de comunicação da Prefeitura de Uberaba, em Minas Gerais. E o Marcos vai estar no quadro Tá Lá no Blog. Quem mais está com a gente no programa de hoje, Nilson? Olá, João Henrique. Quem está no programa conosco hoje é Natália Mendonça, sócia da Vitorino Mendonça, que além de ser um escritório de assessoria, de consultoria política, é também hoje o maior formador de profissionais para a área de comunicação governamental e marketing político. Isso, e Natália Mendonça, né, é uma pessoa que entende muito do marketing político, muitas campanhas já realizadas em parceria com Marcelo Vitorino na sociedade que eles têm, e certamente foi um papo muito bom e muito proveitoso, muita técnica, né, Nilson, nessa conversa de Nilson Rashizumi com Natália. Então, daqui a pouco a gente vai ter essas duas conversas, começando com o Marcos Ferreira no quadro Tá Lá no Blog. Solta a vinheta do Tá Lá no Blog aí, Ligue TV. Tá Lá no Blog. Marcos Ferreira, nosso amigo, secretário de comunicação da Prefeitura de Uberaba, e aqui participando como membro da Alcateia Política do Tá Lá no Blog, falando de um de seus artigos ali publicados. Marcos, vamos começar logo? Quero saber de você o seguinte: tem gente que acha que pode deixar para pensar sua campanha e começar a trabalhar só lá no dia 16 de agosto, no primeiro dia em que se pode fazer oficialmente a campanha eleitoral. O que você tem que dizer para essa turma? Olá, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre essa questão do início da campanha eleitoral. Todos sabem que a data oficial da campanha, em que você pode distribuir santinho, pedir voto, balançar bandeira, é a data do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Porém, de hoje até essa data você faz a sua pré-campanha. É o momento de você se organizar internamente, organizar a equipe, organizar com multiplicadores, fazer o planejamento, como fazer sua mensagem chegar, qual estratégia você vai usar, quais são os meios que você vai utilizar, organizar tudo isso. Você não pode perder voto, mas você pode construir o seu projeto eleitoral. E é muito importante esse período porque você tem tempo para construir a sua reputação. Não espere dia 16 de agosto, porque o período eleitoral é para você consagrar tudo aquilo que você fez na sua trajetória. Bom, de tantas coisas importantes que tem lá no seu artigo, Marcos, lá no blog da Alcateia Política, e que a gente está conversando aqui no nosso quadro da Alcateia Cast, tá lá no blog, tem uma que é fundamental, a questão do planejamento. Qual é a importância de planejar uma pré-campanha e uma campanha política, Marcos? Planejar a campanha eleitoral, né? Como que se faz isso? É só no período eleitoral, depois do dia 16 de agosto? Não. Esse é um trabalho interno que começa agora. O que você pode fazer agora para, na época da eleição, você focar, você candidato, focar em pedir voto? É isso que nós temos que conscientizar quem quer se candidatar. Você começa a planejar agora, planejar quem vai ser sua equipe, planejar quais recursos você vai ter, planejar onde você vai, qual sua logística, qual que é sua agenda, quem que é seu público-alvo. Isso tudo é um trabalho interno de planejamento. A importância de você fazer isso agora é economizar tempo para chegar no período eleitoral, você focar em colar adesivo, distribuir santinho, fazer caminhadas, passeatas, carreatas aí pela cidade. Então, com um trabalho focado, você, assessoria, você, candidato, tem tempo de sobra para pedir voto, que é o que importa ali a partir do dia 16 de agosto. Para fechar, Marcos, isso não está lá no artigo, mas eu quero saber de você. Qual é a importância de se ter uma boa estratégia e de ter bons profissionais trabalhando com você na sua campanha eleitoral e na sua pré-campanha? Qual é a importância da estratégia e dos bons profissionais para esses dois momentos importantíssimos de uma campanha? E para fechar nessa última pergunta, que é tão importante, tudo que a gente falou, mas para ser executado precisa de estratégia. E aí as pessoas acham que estratégia está muito longe. Eu tenho uma estratégia, mas você já parou para pensar
como foi definida essa estratégia? Você fez um bom diagnóstico? E o que quer dizer fazer um bom diagnóstico? É saber onde você está situado nesse cenário eleitoral, principalmente o candidato ao cargo de executivo, prefeito. E vereador, que é a campanha mais difícil. Você sabe como se diferenciar, como chamar atenção para a sua campanha? Tudo isso é com base na estratégia. A estratégia define a sua narrativa, a estratégia define como que os seus multiplicadores vão trabalhar, quais vão ser as ações, onde você vai gastar tempo. Tendo recurso ou não, você tem que ter uma boa estratégia para cativar o eleitor, para fazer ele acreditar na sua reputação, para ele ser sensibilizado com a sua história. Então, a estratégia precisa ser bem definida. E não é qualquer pessoa que senta numa cadeira e pensa na estratégia. Por isso é importante ter pessoas bem qualificadas ao seu lado, consultores que tenham visão de futuro. E aqui, claro, não há dúvidas que a Alcateia, o Grupo Alcateia, tem profissionais que sabem fazer, que já fizeram muito isso, principalmente o diagnóstico, a leitura do cenário, mesmo sendo de outra cidade, mas com uma boa pesquisa, a gente consegue ter a leitura do cenário para te dar o direcionamento, sabendo te orientar quanto a onde gastar o tempo, como construir a sua agenda e o que falar, que são fundamentais para chegar à vitória. Então, nada melhor do que conversar aí com o nosso grupo da Alcateia para você ter a sua estratégia. Vale a pena, tenho certeza disso, que você não vai se arrepender em pelo menos ter uma conversa. Sobre contratar ou não, você vê depois, mas a primeira conversa já vai te dar um norte, e isso vale a pena. Quero aqui agradecer a oportunidade dessa troca de experiência, esse espaço para falar sobre pontos importantes aí e, claro, sempre fomentando o nosso grupo que é a Alcateia. Muito obrigado e tenham todos aí um bom trabalho. Obrigado, Marcos, por essa conversa aqui no Tá Lá no blog do Alcateia Cast, na Ligue TV, um programa da Alcateia Política. Foi bom demais conversar com você. Os artigos do Marcos estão lá no blog da Alcateia Política e eu espero que vocês consultem tanto os artigos do Marcos quanto de todos os outros consultores e estrategistas políticos da Alcateia. Dá um pulo lá no blog da Alcateia, ao endereço aqui, ó. Dá um pulinho lá no blog e você vai conseguir saber muita coisa interessante, ter muitos pontos de vista interessantes a respeito de diversos assuntos do marketing político visando as eleições de 2024. Alcateia Cast. Marqueteiro não! E hoje no Alcateia Cast nós estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos do que a Natália Mendonça, né? Para você que está desavisado, para você que ainda não tem muita informação a respeito, eu vou dizer que simplesmente a Natália Mendonça é uma das pioneiras na área do marketing político digital, né? Ela simplesmente começou lá atrás com o Marcelo Vitorino, né? Como estagiária até, e hoje nada mais, nada menos do que sócia, né, da Vitorino Mendonça, provavelmente o hub de maior importância e relevância no mundo do marketing político digital dentro do Brasil e, por que não dizer, um pouco fora também, né? Seja bem-vinda, Natália, é uma satisfação, um privilégio receber você aqui. Obrigada, Nilson, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu fico muito feliz de participar de iniciativas de produção de conteúdo, de marketing político. Eu acho que o mercado ganha muito com isso e fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado. Antes de tudo, agradeço muito pela atenção de vocês. Acho que tem uma coisa importante que precisa ser dita, né? Quando a gente começa alguma coisa, tem a vantagem sim de beber água mais limpa, mas é um fato que a gente precisa descobrir muito, né? E eu sei que assim, você começou não faz tanto tempo assim, afinal de contas, né? E hoje você é uma profissional de destaque fundamentalmente na área estratégica, lidando com informação, lidando com tráfego, com entrega de conteúdo, que é uma coisa hoje de grande valia. Conta um pouquinho de como é que começou essa trajetória, por favor. Conto. Eu sou publicitária por formação, me formei em Minas, em Uberlândia, e sempre gostei do mercado do marketing digital, o mundo do digital. Eu tinha muito interesse já por essa área e não conhecia nada de política. Quando eu me formei, eu tinha um objetivo de ir para São Paulo procurar emprego em agências de publicidade, que eu já tinha ali certo contato com eles no meu
primeiro estágio. E fui para São Paulo com a malinha e cuia, diz o Marcelo, que eu fui num caminhão de pão de queijo, procurar emprego em São Paulo. Cheguei em julho de 2010, bombando de vaga para fazer campanha eleitoral, e eu não fazia nem ideia. Me candidatei numa dessas vagas porque eu precisava de um emprego para me manter ali e até arrumar algo que eu gostaria de fazer como carreira, né? Então, eu comecei a participar de processo seletivo. Um deles foi para a campanha eleitoral do Orestes Quercia, para Senado, para ser analista de monitoramento, que naquela época fazia monitoramento nas comunidades de Orkut, para ver o que eram os assuntos do momento, menção ao candidato, fazer relatório e entregar para a estratégia da campanha. Como era dentro do marketing digital, coisa que era meu objetivo, eu topei fazer. A partir do momento que eu entrei ali naquele galpão, aquele QG, cartaz de candidato em todas as paredes, computador, um monte de gente doida passando para lá e para cá, eu falei, gostei desse negócio de política. Entrei e o mosquitinho da política me picou, e ali eu comecei a ver a possibilidade de juntar o marketing digital com uma carreira do marketing político, que eu nem conhecia até então. Na faculdade não se fala sobre isso, pelo menos naquela época não se falava. E aí eu comecei a trabalhar dentro desse processo de campanha. Meu candidato desistiu naquela eleição, eu pensei, agora eu estou no olho da rua, acabou, não sei mais o que fazer, mas foram me alocando dentro dessa agência que faziam várias campanhas, em outras campanhas. Então fui fazer também Rodrigo Garcia, deputado federal, fui fazer também segundo turno do Serra versus Dilma, uma campanha presidencial logo de cara, só para ver ali se eu realmente tinha gostado ou não. Já fui para esse desafio. Terminando a campanha, eu sabia que era um emprego temporário, mas eu tinha gostado, e a agência me ofereceu, falou assim, você quer ficar? Algumas pessoas que trabalharam ao longo da campanha foram ofertadas a vaga para ficar dentro da agência e atender clientes políticos. Eu falei, pô, quero, gostei, eu queria trabalhar dentro de uma agência, então tá tudo certo. E fui para ser assistente do Vitorino, que já era estrategista dentro dessa agência. Comecei atuando com ele em alguns clientes, a gente atendia também o corporativo, atendia o político, e fomos andando assim, com essa parceria, até o momento que a agência disse que ia fechar a operação em São Paulo. Eles tinham operação em Florianópolis, São Paulo e Brasília, fecharam a operação São Paulo, e aí eu, de verdade, eu fiquei no olho da rua. Aí realmente me demitiram, não tinha mais nada. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí o Vitorino me ofereceu sociedade, ele queria abrir uma empresa, começar a atender clientes políticos de forma autônoma, não mais dentro de uma estratégia, dentro de uma estrutura de agência. E eu topei essa aventura. E hoje virou 2 negócios, né? A Academia Vitorino Mendonça, que é o nosso negócio de educação, para dar cursos e toda a nossa área de produção de conteúdo que a gente tem. E a Vitorino Mendonça, que é a nossa área de consultoria, que a gente atende clientes políticos, que a gente não atua como agência, como eu queria lá atrás, como carreira, mas sim só como consultores, estrategistas. A gente começou muito forte dentro do marketing digital, era inclusive uma especialidade do Vitorino, era a minha área de interesse de trabalhar, especializar e também de atuar, mas hoje a gente já atua em diversas frentes. Mas vem daí também toda a minha produção de conteúdo, todo o meu interesse em falar, por exemplo, de tráfego pago, de uso de site, de SEO, de indexação, de todas as estratégias de marketing digital, vem dessa origem aí, da qual eu vim, da qual a gente iniciou todo esse projeto que virou hoje a Vitorino Mendonça. Tá, agora me diz uma coisa, quando a gente fala de entrega de conteúdo, né, eu sei que você é uma das profissionais hoje no Brasil que muito se especializou e seguramente é destacada por essa competência. Qual é o pulo do gato, né, dessa distribuição de conteúdo? Porque assim, não basta chegar lá, né? Ele tem que chegar lá num preço competitivo, segundo eu entendo. Sim. Como é que é esse desafio? Então, a gente tem alguns desafios aí, né, dentro da estratégia de entrega, de ativação, de entrega de conteúdo dentro do marketing político, né? Eu, quando comecei, fazia tanto para mercado corporativo quanto para política. E a maior diferença deles é que no mercado da política a gente não tem retorno sobre o investimento. Eu não consigo saber o que de fato está convertendo. E era uma dificuldade imensa para mim falar, pô, minha estratégia está funcionando ou não está funcionando. Então,
a gente foi desenvolvendo, eu e Vitorino juntos, alguns testes, algumas metodologias, algumas formas de usar o impulsionamento para que isso tivesse realmente uma efetividade, fizesse uma diferença naquele projeto político. Só que isso foi muito lento. Eu trabalho com tráfego, por exemplo, desde 2011. Foi minha primeira campanha onde eu me meti ali a começar a explorar essa ferramenta. Só que foi só em 2018 que a legislação eleitoral brasileira permitiu o uso de tráfego pago em campanhas eleitorais. Porque foi aí que, de fato, a política começou a olhar para essa entrega de conteúdo. Só que, naquela época, todo mundo estava falando da entrega aleatória. Todo mundo vai ver, agora eu posso falar com a minha cidade inteira, com todas as cidades, com todos os bairros. Todo mundo começou a enxergar essa possibilidade como panfletagem digital. Eu vou botar um negócio e eu quero que todo mundo veja. E como eu já estava atuando no mercado corporativo, já com estratégias de segmentação, de peças específicas, medição de retorno de investimento, a gente já sabia que esse não era o caminho, que o melhor uso realmente era a gente segmentar conteúdo, fazer a entrega de conteúdo, formato e público bem colocado, e não fazer simplesmente panfletagem. Mas naquela época até era mais barato fazer assim, né? Você colocava lá, todo mundo via, se funcionava ou não, tanto faz. Só que a própria plataforma foi amadurecendo, a Meta foi trazendo regras, foi trazendo modificações em públicos, em outras características e funcionalidades da plataforma de anúncio, que todo mundo teve que começar a se adaptar. Como é que eu vou fazer para atingir meu objetivo com dinheiro limitado, porque na política a gente sabe que nosso dinheiro é totalmente finito, a gente tem um pouquinho para fazer da estratégia. Então, o que eu digo hoje que é o pulo do gato é basicamente você construir sua audiência. Então, você ter uma produção de conteúdo que as pessoas já vão se identificando, já vão se engajando com aquele conteúdo, você vai testando públicos que podem de fato se interessar por aquilo, você vai enchendo as suas caixinhas de gente interessada naquilo que você fala, para que depois você possa, num momento oportuno, principalmente em campanha eleitoral, fazer o remarketing. Então você vai falar com aquela pessoa que você engajou ao longo do tempo, você teve vários pontos de contato com ela. Lá na frente, quando você precisa de um voto, precisa de uma conversão, você vai usar apenas do remarketing para, olha, a gente que se dá bem há tanto tempo, você que me acompanha sabe das minhas causas, sabe das minhas pautas, sabe o que eu faço, você já entende quem eu sou, o que eu penso, o que eu proponho, o meu número é tal. Então, hoje é uma estratégia que dá para trabalhar bem em pré-campanha, porque ficou entendido na legislação que é possível fazer impulsionamento em pré-campanha e que a gente usa para essa construção para chegar numa campanha eleitoral com menos recursos, mas que realmente dê algum retorno. Ou seja, a ferramenta permite que a gente possa construir essa base com muita antecedência, sem necessariamente esperar especificamente o período eleitoral para fazer alguma movimentação. A ferramenta permite e agora a legislação permite. Principalmente quando a gente está falando de campanha eleitoral, a gente passou aí os anos de 2018, 19, 20, 21, meio nebuloso essa história aí de será que eu posso fazer impulsionamento na pré-campanha? Porque não era algo permitido, não estava escrito, pode fazer. Até que surgiu uma resolução do TSE que está lá escrito que o impulsionamento de conteúdo nos moldes que é feito da campanha pode ser feito na pré-campanha, desde que se observe pedido de voto extemporâneo, né, campanha antecipada, e abuso de poder econômico. Então, se você faz gastos além do moderado. Ele nem é muito claro sobre isso, mas de fato deu uma segurança para que a gente possa aplicar certas estratégias aí na pré-campanha. Percebe. E agora me diz uma coisa, o fato de você ter uma organização como a Meta, né, que é dominante, né, é ela basicamente quem define regras com relação aos principais canais públicos de comunicação que podem ser utilizados pelos candidatos, quão fácil ou quão difícil é lidar com essa empresa que acaba sendo onipresente, né? A gente basicamente na política tem duas opções, que é Google e Meta.
e de fato difundido mesmo, o cliente entender e querer fazer, é Meta, que é Instagram, Facebook. Pouco se fala em impulsionamento para YouTube ou os links patrocinados. Eu gosto muito de usar, mas a maioria dos clientes nem considera isso quando vem pedir ou topa fazer o impulsionamento. Lidar com essas plataformas eu acho muito difícil, porque política é um tema que eles não gostam de tratar, eles não têm estrutura para tratar, eles não fazem questão e nem devem fazer. Eu estava dando uma aula no MBA que você fez, eu fiz uma aula para esse ano fazendo uma comparação de investimento de publicidade. Estados Unidos e Brasil, política e não política. Quando a gente vê isso, basicamente a gente é uma formiguinha bem pequenininha no todo da Meta Brasil. A política, apesar de ter um aporte financeiro muito grande na época da campanha eleitoral, mesmo assim representa muito pouco no todo da empresa, né? Mesmo no ano eleitoral. E se você for pegar global, resultados da Meta, esse tipo de coisa, nem uma eleição americana consegue mexer com o resultado da Meta. O resultado financeiro mesmo, né, de retorno ali do que aconteceu com a empresa. Então, assim, quando a gente coloca isso em perspectiva, você começa a ver que eles não vão fazer questão mesmo de tratar esse mercado como um bom nicho. Algumas plataformas já se posicionaram contra anúncios políticos, então Twitter, que hoje é o X, aquela coisa toda, nunca aceitou fazer, o TikTok nunca aceitou fazer, quem aceita é Google e Meta, e elas criaram toda essa relação cheia de regras, e que eu acho que até tem uma certa lógica por trás, mas essa falta de estrutura é muito ruim para o nosso mercado. Então você não consegue ter respostas rápidas do suporte, a gente recebe bloqueio a rodo no meio de uma campanha eleitoral, você não consegue gastar o dinheiro, você não consegue fazer um bom acompanhamento das métricas, da prestação de contas, da documentação. Então, assim, se fosse para definir a dificuldade que a gente tem, eu diria que é difícil, mas eu não vejo perspectiva de que isso melhore. Realmente a gente tem que lidar com as migalhas que eles oferecem, com o pouco que eles fazem de questão de trazer esse mercado para perto, mesmo que é um mercado que está se profissionalizando. Eles têm algumas iniciativas para manter isso sob controle e com certa proximidade, mas eles não fazem muita questão e isso não deve mudar. Tá, mas mesmo havendo outras opções, outras redes sociais que estão sendo oferecidas ou estão sendo disponibilizadas para o mercado, ainda assim você acha que não é recomendável começar a migrar? Não, porque se você considera conteúdo orgânico, ok, né? Então você vai produzir para o TikTok. Eu acho o TikTok problemático até, assim. Se você não tem um perfil midiático, aquele perfil polêmico, em que você vai botar um negócio lá e vai viralizar, e mesmo assim pode não ser bom, porque você fala lá com o Brasil e o mundo, né? Você não fala com a sua base eleitoral. Então, do ponto de vista político, eu até acho que ele pode ser bom, mas não seria meu primeiro esforço de investimento numa equipe, porque ele não vai aceitar patrocínio para eu direcionar para quem eu quero. Ele é uma rede de viralização, então eu vou falar com um monte de gente que eu não quero. Pode ser que isso me gere um recall suficiente para ser eleito? Pode ser. Mas a gente sabe que a gente tem equipes limitadas de produção. Sim. Então não é hoje algo que eu incentive ou que eu diga que é uma boa estratégia. E até eu recebo até críticas sobre isso, né? Porque é a rede social do momento, as pessoas querem estar, tem números muito rápidos, você consegue métricas muito boas, rápido, então... Mas eu tenho essa opinião, que lá no orgânico vale pouco, no impulsionado, que é onde teria maior valor para a política, não vale nada, porque você não pode fazer. E eu já tentei, tá? Já tentei subir sem falar que é política, eles sabem, o algoritmo dessas plataformas com certeza são mais inteligentes que a gente, né? Então temos que levar isso em consideração. Então, mesmo surgindo outras opções, a gente acaba ficando com
a estratégia de ativação, de entrega de conteúdo, de segmentação, nas mãos do Google e da Meta. E hoje, eu sou defensora do impulsionamento, assim, e quem está assistindo e vai notar, hoje, para mim, só faz sentido produzir conteúdo se você entregue. E você não vai entregar para a base orgânica, primeiro. Porque quem segue já tem ali uma certa afinidade. Sim. Você precisa conversar com essas pessoas? Precisa. Mas você precisa ir além. Então, para furar a bolha, é impulsionamento. Quem segue não necessariamente vai ver tudo que você posta. Você tem que patrocinar para essa pessoa também. Então, a gente fica ali meio sem opção, né? O patrocínio é a única opção mesmo para que você realmente consiga entregar seu conteúdo. Então, a gente fica meio refém. E se essas plataformas desligarem lá a caixinha da política, falar que não vai ter mais, acabou também, a gente não tem o que fazer. Temos que voltar para as campanhas pré-2018, em que você tinha que pensar muito bem o conteúdo para que ele chegasse no público que você quer. Sim. E torcer aí para o algoritmo entregar. Entendi. Natália, você está há bastante tempo na política e seguramente defendeu candidatos majoritários, proporcionais em várias localidades no Brasil. As pessoas continuam dizendo que naquele lugar as coisas são diferentes? Como é que é isso? Sim. Essa é uma das frases que a gente mais ouve, né? Boa parte da nossa profissão é viajar. Eu acho isso até uma grande vantagem. A gente conhece o Brasil que muita gente não conhece, né? Verdade. Ainda mais, eu morei muito tempo em São Paulo, em Minas, aquilo lá, Brasília é uma bolha. A gente não sabe o que é Brasil até você começar a viajar. Então, eu já me meti em cada lugar assim que eu nunca me imaginei na minha vida. Minha mãe não faz nem ideia de onde a gente andou, de barco, de carro, de charrete, de balsa, aquela coisa toda para você ver o Brasil. E aí você começa a entender os perfis das localidades, você começa a entender que realmente cada lugar tem a sua característica. E quando você chega para fazer um trabalho profissional, você tem que ter noção disso. E nunca foi nosso perfil na Vitorino Mendonça chegar com uma fórmula pronta. Isso eu faço em Goiânia, isso dá certo, vou fazer em Manaus. Pô, a gente nunca fez isso, essa nunca foi a nossa postura. Mas as pessoas que nos recebem, né, que são do local, elas vivem tanto aquela política, mas tanto, e elas sabem que São Paulo, Minas, Brasília é uma realidade diferente delas, que elas vêm até muitas vezes sem a maldade ou sem a hostilidade falar, não, mas aqui é diferente, você precisa saber, isso aqui é muito específico. E a gente, na maioria dos casos, leva numa boa, quando não há um preconceito com o nosso trabalho também, né? Senão a gente tem que atuar até de forma mais ostensiva, mostrando como funciona o nosso processo de estudo, de pesquisa, de conversas locais, que tem todo um background para que você faça a estratégia de um candidato, né? A gente não chega lá com fórmula pronta. Mas acontece de profissionais que chegam. E aí eu fui entender isso também viajando. Muitos dos nossos clientes relatam, né? Não deu certo com fulano, ou com ciclano, ou há 15 anos atrás, sei lá quando, porque chegou aqui querendo implementar uma fórmula de campanha. E aí a gente foi entendendo de onde vem esse ranço, essa resistência, né? Apesar da gente não ser assim, a gente vem de uma escola mais nova do marketing político, então muitos dos clientes antigos já fizeram muita campanha, já viram acontecer. Então, a gente leva numa boa, tenta mostrar de onde vem o trabalho, usa muita pesquisa, muito dado, muita conversa local. Então, conversar com o taxista, com o Uber, com a recepção do hotel, com o garçom do restaurante. Ouvir mesmo, não que a gente vá tratar isso como dados absolutos, porque não é a ideia, mas só de você ouvir como é que as pessoas falam, como é que elas se referem à política ali, que tipo de expressão elas usam, já ajuda a gente a ir se integrando ali ao local. Entendi. E assim, é claro que você não leva a fórmula pronta, inclusive porque os desafios são muitas vezes díspares demais, né? Agora, nessa perspectiva, ainda assim, a Vitorino Mendonça tem e criou uma metodologia. Sim. Não é verdade? Né? Como é que isso encaixa dentro do contexto a partir do momento em que você
começa a juntar os elementos, como é o caso da pesquisa, da militância, da organização de campanha, na hora de definir esse caminho crítico? É uma boa pergunta, porque qual é a diferença, né? Do não tem uma fórmula, mas tem uma metodologia. É uma ótima pergunta, porque na verdade a nossa metodologia é estudar. E aí dali você tomar decisões. E muitas das decisões e orientações que a gente traz vêm de experiência. E eu tenho 9 anos a menos de experiência que meu sócio, por exemplo. Então, ele com certeza consegue dar orientações e caminhos para um cliente com mais rapidez, com mais assertividade do que eu daria. Então, a gente acaba misturando um pouco de coisas, né? A gente segue uma metodologia que é chegar a fazer pesquisa qualitativa, faz pesquisa quantitativa, estratifica a região, estuda, ouve as pessoas, conversa, ouve o cliente, faz entrevista em profundidade, fala com a família do cliente, treina todo mundo, fala com a equipe, vê quem tem, quem está fora, como foi as últimas disputas, o arquétipo cultural. A gente faz todo um levantamento que a gente chama de diagnóstico. Primeiro, entendemos o cliente, o cenário, o que ele quer, se vai dar certo, passado, olhamos. A partir dali a gente começa a cruzar. O que você quer? Como estão as pesquisas? Da onde está vindo rejeição? Da onde está vindo aprovação? O que a gente tem que reforçar? O que a gente tem que tentar combater? Onde que está o ponto fraco, o ponto forte? Então, isso é metodologia. Isso a gente faz para todos os clientes. Agora, o que a gente vai encontrar nessa navegação toda pelos dados e informações é o que faz a fórmula final ficar diferente. Então, daí que está a maior parte da diferença. A metodologia a gente aplica para todo mundo, o que sai dela é o que faz a estratégia ser bem encaixada. Bacana. Vamos mudar um pouquinho o perfil. Eu queria saber de você, se sendo o mundo da política um mundo tão masculino, né, se isso chegou a ser uma dificuldade ou um problema para você. O fato de ser mulher, né, e de ser muito profissional, né, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Sim. Você é uma pessoa que tem uma linearidade, uma maneira de lidar muito profissional, muito tranquila com relação ao desenvolvimento do trabalho, né, e costuma separar bastante bem, né? Como é que isso foi ao longo da sua trajetória? Eu acho que não tem nenhuma mulher no marketing político que vai dizer que nunca passou por nada. Isso... a gente tem níveis diferentes de problema com machismo, com assédio, esse tipo de coisa. Eu acho até que eu passei muito privilegiada por tudo isso, porque o máximo que aconteceu comigo foi descrédito, não me ouvir ou pela minha idade, ou por ser mulher, ou por não acreditar que eu estaria ali por ser de fato uma profissional e não porque eu estou num relacionamento com alguém, por exemplo. Então, esse foi o tipo de situação que eu vivi mais comum, assim. Mas a gente sabe de mulheres que passam por situações até mais difíceis, mais traumáticas. Boa parte do que eu acho que eu não passei, inclusive por ter um sócio mais velho, homem, que se posiciona muito sobre esse assunto e afasta um pouco dessa problemática, assim. Então, eu enxergo até como um certo privilégio ter vivido o tanto de problemas que eu vivi, que era totalmente contornável ali. Mas é impossível você pensar numa mulher nesse mercado sem ter vivido alguma coisa ou ter uma história para contar. E essas são as coisas mais comuns, assim. O que eu vivi de descrédito, assim, ouvir da minha boca uma coisa, mas ter que ouvir também de alguém, de um homem, ou de uma outra pessoa, ou de um funcionário, ou de outra pessoa que também tem que ter a mesma opinião para valer, sabe? Ou de remarcar reunião, porque só eu teria agenda para fazer, o meu sócio não. Então, podem ter vários, digamos assim, motivos ligados a isso, né? Mas você vê acontecer com uma certa frequência, você começa a entender o que está acontecendo. É um assunto que eu gosto de trabalhar com as minhas alunas, por exemplo, de incentivar, de produzir conteúdo, de mostrar profissionalismo, de realmente ter postura, que eu acho que um ponto que você falou que é muito importante para mim, é a postura de sempre estar profissional ali,
para que realmente isso não seja uma questão daqui a um tempo, ter uma postura de combate a esse tipo de situação e uma postura profissional muito séria, para que isso vá ficando cada vez mais afastado. Você estava falando ainda há pouco sobre o fato de ser mulher e o quanto é importante manter postura, manter profissionalismo em relação a todas as situações que estão colocadas. Agora, como é que é possível, né? E lembrando sempre que normalmente vocês fazem muitas campanhas ao mesmo tempo, muitas campanhas simultâneas, né? Como é que consegue conciliar a vida familiar e essa vida profissional? Porque afinal de contas, né, nós homens também temos as nossas famílias, mas até um arranjo provavelmente um pouco diferente. Você, sendo estrategista política, você muitas vezes precisa estar presencialmente nos lugares, né? Como é que é conciliar isso? Exatamente. Quando eu comecei nessa carreira, eu comecei até meio desavisada sobre isso, sabe? Eu comecei a viajar, mas eu já namorava meu marido quando eu comecei. E a gente namorava à distância, porque ele ficou na cidade em que a gente começou a namorar e eu fui para São Paulo. Então, eu tinha até certa agenda livre, porque eu não tinha motivo para fazer nada em São Paulo, assim, a não ser trabalhar. Então, isso me ajudou muito a dar uma acelerada na minha carreira, assim, desde nova. Mas eu não pensava muito o que isso ia significar na formação da minha família, ou ter isso no futuro, ou quanto mais velha eu fosse ficar, o que isso ia impactar. E eu fui vivendo. Até o momento em que realmente a gente decidiu morar junto, casar, começar a pensar em filhos. E aí eu comecei a pensar, realmente aqui a gente vai ter que pensar uma solução, porque não é uma profissão qualquer, a gente realmente viaja muito, principalmente em épocas eleitorais, a gente fica muito no lugar, então a gente fica direto num cliente, né? Às vezes 2, 3 meses ali, direto, não é o vai e volta, como numa época fora de campanha. Então, quando eu fui vendo isso acontecer, e a vida que eu gostaria de construir, do lado pessoal mesmo, a minha primeira decisão foi sair de São Paulo e vir para Brasília. Eu falei, lá em Brasília eu vou ter mais qualidade de vida. A maioria dos voos que eu pegava em São Paulo passava em Brasília para ir para algum lugar. Isso foi em 2018. Porque a gente fazia muita coisa no norte, nordeste. Então, assim, eu falei, vamos para Brasília. Eu acho que o fato só da gente não ter que pegar 2 horas para ir para um escritório, esse tipo de coisa, já vai nos ajudar muito a ter uma convivência familiar melhor. Então, esse foi o nosso primeiro passo. Então, a gente casou e viemos para Brasília. Chegando aqui, foi até bem engraçado, porque a gente morava em São Paulo, eu saí de lá no dia 15 de abril de 2018, peguei o carro, trouxe as coisas tudo entulhado, vim para Brasília, procurar apartamento, aquela coisa toda. Deu 3 de maio, chamaram a gente para fazer a campanha do Alckmin, em 2018. Aí a gente voltou para São Paulo. Eu pegava o avião e não sabia se eu estava indo ou voltando para casa, porque quando eu pegava para São Paulo, eu estava indo para casa. Agora eu estava indo trabalhar e eu tinha que voltar para Brasília para vir para casa. Então, aí meu marido ficou meio enlouquecido, assim, você acabou de me tirar de São Paulo, você vai ficar lá, né? Mas deu certo, era temporário, era só a campanha presidencial do Alckmin, então como que eu poderia negar, né? Então, essa foi uma das situações. E aí a gente começou, claro, a discutir de ter filhos ou não. E aí eu falei assim, o meu marido é da área de financeira, auditoria, contabilidade. Eu falei, vem trabalhar junto, porque eu acho que essa é a única opção da gente se ver, realmente conviver, você saber do que eu estou fazendo, ou o que é meu trabalho, o que isso significa. Então, chegou um ponto em que a gente chegou na conclusão que, como família, trabalhar para dentro do negócio fosse mais próspero ou mais inteligente para ter qualidade de vida e uma renda familiar que suprisse tudo isso, né? Então, o Daniel veio para trabalhar com a gente no meio dessa mudança toda. Então, ele mudou de área, ele trabalhava como auditor fiscal dessas Big Four, sei lá o quê, eu não sei explicar muito bem o que ele fazia.
mas ele abriu mão de uma carreira como auditor para ser nosso administrativo, nosso financeiro. Então, até muita gente tem contato com o Daniel por ter contato com a empresa. E deu muito certo. Trazendo tudo para o núcleo trabalho e família, tudo ficou mais próximo, tudo fez mais sentido. Então, quando eu tive a minha filha em 2021, era pré-campanha, comecei a viajar, levava ela para tudo quanto é viagem, Daniel ia junto. Até hoje, assim, quando eu viajo para ficar mais dias, eles vão, para fazer campanha, eles vão. Levo minha mãe, levo minha sogra, a gente dá um jeito de fazer em família, mas aí tá todo mundo trabalhando para um propósito só. Se com certeza ele tivesse uma carreira paralela, que não é problema nenhum, mas a gente não teria a mesma esse arranjo que hoje dá muito certo. E que funciona para a gente estar mais tempo juntos. Então, hoje eu vejo que foi uma decisão acertada, sou muito feliz com isso e ver que está todo mundo trabalhando, a família inteira, para que os negócios derem certo, para que a gente atenda bem os clientes, para que a gente construa a nossa reputação, para que a gente tenha essa até devolutiva do mercado, né? Com o que a gente entrega, com o que a gente recebe de volta. Então, eu estou partindo para a segunda gravidez e vai ser o mesmo projeto. Vai viajar junto, aí eu tenho que levar as avós, o marido, vamos fazer tudo junto. E está previsto para quando? Março de 24. Logo assim, na véspera da campanha eleitoral. Da campanha eleitoral. Lá vai a Natália levar um neném pro meio de um QG. Mas é um negócio da minha família, né? É um negócio que eu resolvi construir para minha vida. Trabalho para mim não é sacrificante. Eu gosto de trabalhar, de verdade. O mosquitinho do marketing político me picou. É algo que eu decidi fazer, é algo que eu tenho prazer em fazer, eu gosto muito do meu trabalho. E aí o jeito foi envolver a família inteira. Tá certo. Agora, além dessa questão da consultoria e dessa vida familiar, eu percebo que você gosta muito de compartilhar, de ensinar aquilo que você aprendeu, né? E vejo que vocês fazem isso com muita generosidade. Eu digo vocês porque eu percebo isso no Marcelo, assim como eu percebo muito em você, né? Você tem satisfação em compartilhar o conhecimento, em ajudar as pessoas a realmente resolver os problemas que têm surgido. O que significa isso para você? Olha, essa construção, eu preciso confessar que veio muito do meu sócio. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar o outro. Mas, tipo, você tem uma dúvida, vou sentar do seu lado, vou te ajudar. Sempre fui proativa nesse sentido, de colaborar com a minha pequena comunidadezinha, assim, sabe? A minha família, por exemplo, brinca que eu sou o PS, né? Deu problema na TV, lá no Netflix, eles me ligam para resolver à distância. Porque eu já tinha esse perfil de ser a pessoa referência ali para ajudar, para estar disposta. Mas eu nunca tive a intenção de ser professora. Eu não achava que eu tinha capacidade, ou a metodologia, ou o preparo para ensinar pessoas que pagam por um curso, ou que realmente estão ali para aprender um método, algo cadenciado, sequencial, né? Assim, eu não segui essa carreira para isso. E isso foi muito incentivo do Vitorino para que eu fosse mais uma pessoa produzindo conteúdo além dele, porque isso, eu não sei nem se é natural dele, mas quando eu o conheci, ele já era assim. Ele já era muito generoso na forma de ensinar, de passar aquilo que ele sabe mesmo, de sentar numa mesa e falar abertamente sobre os processos. Ele nunca foi aquele cara que tenta esconder o jogo. E eu já via isso acontecer. Sempre admirei isso, mas eu não tinha menor intenção e menor vontade de ser professora. Até que ele foi insistindo. Ele me chamava de surpresa no meio de live para falar, me chamava de surpresa no meio de curso para ir lá na frente falar. Eu falei, pô, vou parar de passar vergonha, né? Então vou me preparar, porque meu sócio não vai desistir de me chamar de surpresa para dar aula. E aí eu comecei a me preparar. Hoje eu vejo as minhas primeiras aulas eram um desastre. E tinham alunos que elogiavam, né? Eu falei, pô, então eu vou ser melhor nisso. E comecei a organizar melhor meu conteúdo, o que eu tenho para explicar. Eu tratei isso em terapia, Nilson. Isso foi importante para mim, porque foi um negócio que, tipo, me tornar uma pessoa mais pública,
acreditar naquilo que eu tenho de conhecimento serve para alguém. Isso tudo foi um processo interno para mim. E parece que deu certo, né? Com certeza. Eu tenho uma certa dificuldade de produzir conteúdo, assim, eu travo um pouquinho, falo, pô, o que vai ser legal para as pessoas? Isso me trava um pouco. E aí é muito realmente a mão do Marcelo me empurrando, fala, não, fala disso, fala daquilo, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo. Mas eu me imaginava mais como uma profissional de bastidor. E foi muito essa construção dele que me levou para dar aula. Que bacana. E o que a gente tem para esperar da Vitorino Mendonça, tanto da academia como da consultoria, para o ano que vem? Que nós estamos no final já de 2023. Já estamos no final de 2023, já trabalhando muita pré-campanha pelo primeiro ano, assim, para a gente, com tamanha antecedência. A gente costumava fechar campanhas ali em março, maio, para começar a trabalhar. E nesse ano, assim, 2023, um ano não eleitoral, o negócio bombou, de gente procurando, até de cursos, de pré-campanha. O movimento do mercado nos impressionou muito para um ano não eleitoral. Então, para o ano que vem, com certeza, muito trabalho, muita viagem, mais cursos, mais conteúdo e uma nenenzinha tiracolo, que com certeza vai aparecer nas lives, vai aparecer no QG, quem estiver trabalhando com a gente vai ter uma neném aí para acompanhar, mas do ponto de vista de empresa, assim, o nosso objetivo é ser sempre melhor. Tá. Entregar mais, a gente se prepara para isso, a gente trabalha para isso, a gente passa todos os nossos dias procurando ser melhor. Tá. Do ponto de vista de educação e da consultoria. Em relação ao mercado, eu tive a impressão de que esse ano foi um ano em que as coisas não pararam, né? A não ser quem efetivamente ainda vai começar a dar os primeiros passos, a grande maioria não tirou o pé. Quem passou pela eleição do ano passado continuou andando e continuou produzindo conteúdo, distribuindo e assim por diante. Essa é a impressão que eu tenho. Eu compartilho dessa impressão. Realmente foi um ano muito agitado para ser um ano não eleitoral. Normalmente no ano não eleitoral, inclusive a gente dedicava mais à educação, a preparar mais material, fazer mais conteúdo. E esse ano a consultoria tomou tanto tempo nosso, que não era esperado, que a gente mudou o planejamento na correria do ano. Foi assim, pô, não estou conseguindo fazer tudo aquilo que a gente faz, de produzir para os nossos alunos, ou até os conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza, devido à movimentação de mercado. Entendi. Então, a gente está tentando ainda achar esse equilíbrio para que a gente não deixe desassistir dessa outra parte. Entendi. Bom, nós estamos chegando para o final, né? Eu quero que você deixe um recado aqui para a nossa audiência, sejam os nossos colegas da área de comunicação governamental e marketing político, seja para os mandatários e candidatos a mandatário, né? No que diz respeito à preparação e o desafio que vai ter para o ano que vem. Com certeza esse é um ótimo gancho, Nilson, porque o ano que vem a gente vai ter muito mais campanha do que a gente teve em 2022. Então, as eleições municipais, elas têm mais volumes de campanha. A gente teve, nas eleições gerais, cerca de 35, 40 mil candidatos, agora vão ser 400 mil candidatos. Agora, imagina a porcentagem dessas candidaturas que realmente sejam competitivas e têm recursos financeiros para investir em equipe. Mesmo assim, é muita gente. E falta profissional, falta gente preparada, falta gente com postura. Essa é uma parte muito importante da preparação profissional. Então, quem realmente estiver focado em fazer uma carreira dentro desse mercado, quiser realmente construir uma reputação e dar um salto na carreira, o ano de eleição municipal é ótimo para isso. Aproveitem, se preparem, conversem com colegas, produzam conteúdo, participem de iniciativas, preparem todo um terreno para que seja melhor aproveitado todo esse período que tem data para acabar, que é a data da eleição que a gente tem em outubro de 24. Então, eu recomendo toda essa preparação e aproveitar o hype da eleição para dar um upgrade de carreira. Natália, mais uma vez, muito obrigado. Você, como sempre, foi muito generosa. Uma satisfação receber você aqui. Espero que a gente possa, em breve,
trazer para outras novas conversas e trazer um pouco de causos, né? Porque com tanta experiência em campanha, seguramente você deve ter muita coisa para contar. Tem os contáveis e os não contáveis, né, Nilson? Não, mas vamos tentar nos contáveis. Mas com certeza, né? Muito obrigada pelo convite. Agora nós vamos nos despedir do público dizendo lá, né, o propósito aquela desse frase, programa. Vamos lá. Né? Vamos lá? Vai. 1, 2, 3. Marqueteiro não. Alcateia Cast. Estamos chegando então no final do Alcateia Cast. Eu quero agradecer demais pela participação da Natália Mendonça, pela sua audiência, né? E também pela participação do Marcos Ferreira. João Henrique Faria. Natália, que participou do quadro Marqueteiro Não, e o Marcos Ferreira, que participou do quadro, está lá no blog. O Marcos, que é membro da Alcateia Política, e a Natália, que é sócia do Marcelo Vitorino, os dois muito fortes com a Vitorino Mendonça, essa empresa vitoriosa no campo do marketing político, eleitoral e governamental. Então, para você que estava com a gente, que assistiu ao vivo, para você que vai assistir depois, né, pegando lá no YouTube, a qualquer hora você pode assistir o programa e ver as coisas bacanas que esses nossos entrevistados trouxeram. Fiquem bem, né? Que o programa tenha sido proveitoso e que a gente possa ter mais encontros, não é isso, Nilson? Aqui no nosso Alcateia Cast pela Ligue TV. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço grande e até o próximo Alcateia Cast.